dia! Sexta-feira, dia feliz! Dia de live, dia de a gente conversar com a nossa convidada Fernanda, dia de você aprender um pouco mais, tirar suas dúvidas sobre a campanha Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. Vamos esperar vocês irem chegando para a gente começar, para a gente conversar. Bom dia, bom dia! Bem-vindas! O som tá bom para vocês? Está escutando legal? Ok. Opa! Cadê? Vamos esperar chegar a Fernanda. Tudo bem com vocês? Semana foi boa? Como é que foi? Conta aí. Olá! Ok, então vamos chamar a Fernanda para a gente começar a conversar. Eu espero que você goste. Quando tiver suas dúvidas, pode deixar aqui no comentário e a gente vai procurar te responder, tá certo? Deixa eu só chamar aqui. Pronto. Opa! Bom dia, Fernanda! Tudo bom? Dia, tudo bem? Aí, Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? tô ouvindo bem. Eu fui mexer aqui, tô tentando tirar para não aparecer esse negócio de filtro aqui, mas não tô conseguindo. Vai assim mesmo. Ah, tá certo. Bom dia, gente. Vocês estão chegando. Bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje, sexta-feira, hoje vamos conversar sobre o tema da campanha Setembro Amarelo, depressão. Por que não percebemos? Não é, Fernanda? E tem tanta coisa de entender, né, para a gente falar hoje, para as pessoas entenderem melhor, até para ajudar alguém que conheça ou que está passando pela depressão, para saber como reagir, né, sair desse problema, né? E precisa de entendimento melhor. Então, Fernanda, obrigada por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui, você que é psicóloga clínica, já atua há muito tempo. Fernanda, fala pra gente um pouquinho da sua experiência. Já tem algum tempo, né, de atendimento. Primeira coisa, gostaria de dar bom dia, né? Vi que Val entrou. Bom dia, Val. Né? Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Já peguei meu cafezinho, como eu tinha colocado lá no Instagram. Traga um café e vamos conversar sobre depressão, né? Já tem um tempo, eu sou formada pela Universidade Federal de Alagoas, tenho formação em Gestalt, em análise do comportamento, né? Então, tem algum tempo de trabalho já com essas questões. E estou aqui hoje para a gente poder dialogar, né, sobre essa temática que, apesar de ser tão comentada, mas existem muitos mitos ainda sobre ela. Eu acho que a gente precisa trabalhar em cima disso para que a gente possa dar um melhor suporte, uma melhor orientação, uma melhor ajuda, né? Àquele nosso companheiro, nossa companheira, amigo, amiga, irmão, irmã, né? Porque a nós mesmos, né? Então, assim, se de repente alguém estiver, né, com depressão, e aí também poder compreender melhor por que isso acontece comigo. Mas estava tudo tão bem na minha vida, não existe razão para eu estar com depressão. Por que eu estou com depressão, né? O que é que me leva a ter depressão se está tudo bem, minha vida profissional, pessoal, está tudo bem. E por que eu tenho depressão? O que é que está acontecendo, doutora, que eu estou com depressão? Então, acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Com certeza. E obrigada por aceitar o convite. Então, para a gente começar a entender, Fernanda, explica para a gente o que é a depressão. Certo. A depressão, ela também é conhecida como transtorno depressivo maior, certo? Ela faz parte do quadro de transtornos de humor, tá? Então, ela tá ali, juntinho ali com o transtorno bipolar, né? Então, é uma doença crônica, certo? A depressão, ela é uma força intensa e de abatimento desproporcional, né? Que a gente sente. Não é aquela tristeza que a gente sente porque a gente perdeu um ente querido, que às vezes dura 2, 3 meses, que também faz parte, né, do luto, mas ela é persistente, né? Às vezes você perde um emprego, você fica triste,
que é normal. A tristeza, gente, é um sentimento absolutamente normal. Todos nós precisamos sentir a tristeza, né? Assim como a felicidade e todos os outros sentimentos, eles fazem parte da nossa existência. Nós precisamos senti-los, né? E dar voz a eles. Mas a depressão, ela é um transtorno, ela é uma doença que ela se estende. Então, você perdeu o emprego, você passou 1, 2, 3 meses abatido, triste, porque você saiu daquela situação. Mas você está com 1 ano e aquilo permanece. Aquela tristeza profunda, aquele abatimento profundo, né? Ele está perdurando por um tempo a mais do que seria esperado. Então, assim, existem alguns sintomas, mas são sintomas que não adianta existir simplesmente por 1 ou 2 meses. São sintomas que perduram, né? Que ele tem uma duração mais longa para que a gente possa caracterizá-lo como depressão. Caso contrário, ela seria uma tristeza. Tá? Então, assim, o que pode desencadear essa doença? É um fator só, uma combinação? Como é que acontece? Como ela surge? Veja só, a depressão, ela é multifatorial, né? Existem fatores que são genéticos e existem fatores que são biológicos para que ela possa surgir. Tá? Então, assim, pode ser hereditariedade, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó, que já teve um quadro depressivo, ela tá mais propensa a desenvolver, né, um quadro depressivo. Pessoas que tenham, por exemplo, histórico de medos, de fobias, ou seja, que já existem alguns transtornos físicos, né, nessa pessoa, o estresse, né, infecções, e são fatores biológicos que podem estar ali causando. Como existem também os fatores psicológicos, que estão entre eles as perdas, os traumas, aprendizados que a gente tem ao longo da vida, imagens negativas, deficiências no nosso comportamento, a falta de positividade, excesso de negatividade, né? Por quê? Esses são fatores psicológicos, que aí a gente vai falar um pouquinho, né, como a gente também está atuando para que a gente possa prevenir, tá? Eu estou falando da questão da prevenção, nesse sentido, da gente estar tentando lidar. Não é quando a gente, e aí eu faço essa ressalva porque não é quando a gente já está com a depressão, que a pessoa está lá triste, e aí ela está lá, ela está com depressão e ela começa a fazer algumas queixas sobre determinadas situações, e aí chega alguém que está teoricamente tentando ajudar e diz: para de ser tão negativa, para de pensar tão negativo sobre isso, você também não se ajuda. E aí aquela pessoa também não está ajudando muito, né? Porque aí ela vai estar trazendo ali um sentimento de culpa, né? Como se a gente tivesse a responsabilidade de ter a depressão. E a depressão, ela é uma desregulação, né? Que existe naqueles neurotransmissores no seu cérebro, que ela não é culpa da pessoa. Você não escolhe estar com depressão. Tá? Então, pode estar tudo bem nos fatores da sua vida e, de repente, você ter a depressão, porque ela é uma doença. Você não escolhe ter um AVC. Ai, não, eu vou escolher ter um AVC hoje. Eu escolhi ter uma gripe, né? Nós não escolhemos ter depressão. Ela chega. Agora, é claro, aí a gente vai trabalhar algumas ações comportamentais para que a gente possa reduzir, por exemplo, os nossos posicionamentos frente às situações, né, depressivas, mas ela tem esses fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais, né, também de isolamento, pessoas que vivem muito restritas, né, sem muitos contatos sociais, brigas constantes, discriminação, né, pessoas que vivem aí sob processo de preconceito. Até tinha feito uma live com Maria falando sobre a literatura e a questão do racismo, né? Como isso é nocivo, como é algo violento, né? E isso também provoca, né? Essas nossas discriminações, nossos preconceitos, as questões socioeconômicas, a falta de estrutura, idade, gênero, né? Então, existe uma série de fatores que vão do biológico ao psicológico, aos fatores psicossociais, que estão envolvidos ali, que podem
está causando essa depressão, mas ela é uma desregulação que acontece no seu cérebro, por isso que na maior parte das vezes, certo? É preciso o tratamento com a medicação para que esses neurotransmissores eles estejam ali aumentados, né? Aumentando essa quantidade de neurotransmissores. Aí a gente precisa, muitas vezes, eu sei que às vezes eu vou trazendo, né, outros pontos que você talvez fosse já perguntar, mas porque é importante, que uma coisa ela está sempre ligada à outra, né? Essa questão dessas causas, como elas são muito variadas, e aí eu posso falar um pouquinho melhor sobre elas, né? Porque são muitas, né? Sobre esse histórico de depressão, essa suscetibilidade às doenças, né? Pessoas que têm, por exemplo, já diabetes, uma predisposição a ter problemas circulatórios, pessoas que são hipocondríacas. Então, existem alguns fatores que eles podem estar ali atuando para que essa depressão ela possa surgir, né? Aparecer ali na sua vida, certo? Consumo de medicamentos, né? Hipertensivos, pessoas têm hipertensão, muitas vezes tem que tomar a medicação. E aí existem alguns medicamentos que eles também podem estar provocando. Mas, Fernanda, eu preciso. E a gente entende, você não pode deixar de tomar esses medicamentos, tá? Mas é preciso entender que existem reações adversas. E nessas reações adversas, muitas vezes a gente não se dá conta que outros problemas também podem surgir. E aí é importante... Alteração de humor. No caso, seriam alterações de humor, é isso? Estão me ouvindo? E alterações de humor, você fala? Sim, mas assim, que podem provocar a depressão em si. Porque assim, a depressão, como eu disse, ela é um transtorno do humor, né? Ela vai estar ali modificando o seu humor. Tanto é que você pode variar, estar em momentos muito tristes também, ter momentos ali de alegria. O que vai diferenciar dela, por exemplo, da bipolaridade, é que na depressão a gente não tem os episódios maníacos, né? De mania. Nós não temos na depressão. E que na bipolaridade nós temos. Mas ela também vai transitar de momentos de você estar em profunda tristeza e daqui a pouco você está com uma super disposição para fazer determinadas atividades. E isso confunde para as pessoas que estão convivendo. Como é que essa pessoa estava ali caída na cama e de repente já está aqui querendo sair, ir no shopping, né? Então, essas alterações de humor, elas estão presentes na depressão, tá, gente? Então, é importante que a gente entenda que faz parte do quadro da doença, ela ter essa alteração. Então, não é porque ela quer, né? É porque a doença, ela se desenvolve, esse transtorno se desenvolve dessa forma, dessa maneira, tá? Certo. Então, no caso, quais seriam os primeiros sinais da depressão? Tá, assim, tanto para a pessoa perceber que ela está com depressão e as pessoas que têm um convívio com ela, seja de trabalho, de família, amigos, começar a notar que tem uma coisa diferente acontecendo. A forma tá diferente, tem uma coisa acontecendo ali. Então, quais os primeiros sinais? Talvez seja melhor essa para tentar ajudar, né, Fernanda? Isso. Quando você, por exemplo, alterações no sono, pessoa que de repente ela começa a ou dormir demais, né, ter essa hipersonia, ou dormir muito pouco, e aí tá sempre cansada, sempre com aquela fadiga, né, sem disposição, sem ânimo, né, sem demonstração de prazer nas suas atividades cotidianas, né? Ok que a gente tem as nossas obrigações e que nem sempre todas as obrigações vão ser prazerosas, mas o que eu estou falando é de quando isso é prolongado, quando isso é generalizado, a perda de interesse sexual muitas vezes ela acontece. Então, assim, no relacionamento, por exemplo, de casal, você verificar também aquela pessoa que está sempre desanimada, não tem interesse, né, em ter aquela relação sexual, por exemplo. Quando a questão do sono, do humor, né? A pessoa que está você tem a sensibilidade, você tem uma empatia frente às situações, mas quando isso é recorrente, quando qualquer cena te faz chorar, quando qualquer situação lhe comove,
a mais, e aí até a própria pessoa vai percebendo, né? Poxa, não era tão assim, né? Tão recorrente dessa maneira. Eu tô chorando com uma frequência maior, tô ficando com menos disposição, com mais tristeza. Então, observar essas alterações no comportamento, no humor dessa pessoa, né? Principalmente no humor dessa pessoa, porque ela vai dando esses sinais, tá? De fadiga, de cansaço, de indisposição, de falta de interesse, tá? Então, esses sintomas, eles vão surgindo logo no início, porque assim, a depressão ela existe um nível leve, um nível moderado, um nível mais grave. Então, assim, quando ela inicia, nenhum tipo de doença ela já inicia no nível grave. Então, você vai arrumando sempre desculpas, olha, vamos no shopping, olha, hoje eu não posso. E aí sempre tem algo que aquela pessoa vai se isolando mais, procurando ficar mais fechada em si. E aí a gente tem que avaliar por que essa pessoa está se restringindo tanto, né? Tá ficando tão isolada. Então, acho que são alguns fatores que a gente pode observar na relação. E transtornos alimentares também podem estar associados, Fernanda? De comer demais ou deixar de comer? Também pode ser uma coisa que pode chamar a atenção do início. Sim, esqueci de falar. Então, aumento de peso ou perda de peso, certo? Excessivo. A pessoa, de repente, passa 2 meses, perdeu 10 quilos. Perdeu, assim, uma quantidade, não é 1 ou 2 quilos que a gente pode estar fazendo essa variação no nosso cotidiano, de repente, de acordo com as nossas atividades físicas diárias. Mas pessoas que, às vezes, perdem muito peso ou aumentam muito de peso, tá? Então, esse também é um dos fatores que a gente pode estar observando, sim, que está relacionado à depressão, tá? Tanto a questão do sono, aumento e diminuição do sono, quanto essa questão do peso. Aumento ou diminuição de peso excessiva. Então, a pessoa perde muito peso em pouco tempo, ou aumenta muito de peso, tá? Então, são a junção de fatores que a gente precisa observar, não é um fator isolado. A gente precisa observar todos esses fatores para ser feita essa avaliação de como é que está acontecendo. A pessoa perde esse apetite abruptamente. Da mesma forma que às vezes perde esse interesse pelos relacionamentos, perde também pelos alimentos, né? A questão da memória, né? A memória acaba esquecendo com mais facilidade, a memória acaba ficando um pouco mais prejudicada. Então, são tudo fatores que estão relacionados com a depressão. Também ajudar as pessoas a ficarem ligadas, né? Quando identificar alguma coisa assim, chegar junto, conversar, né? Para aproximar. Exatamente. E assim, observar também, por exemplo, eu acho que é importante, porque assim, como a gente fala que a depressão, ela também, eu acho importante a gente fazer essa live e conversar sobre esse tema, tanto para aquelas pessoas que se encontram hoje no quadro de depressão, né, para que elas possam compreender que pode haver uma reminiscência desse quadro, mas também pensando em como é que a gente pode prevenir e auxiliar para que isso também não venha, né, a desenvolver. Porque a gente pode ter uma predisposição, mas não necessariamente a gente vai desenvolver. Então, observar também, né, aquele nosso parceiro, parceira, seja um amigo, marido, colega, avô, enfim, que quando sai das suas perdas sociais, por exemplo, sai do emprego ou tem a questão da maternidade interrompida, por exemplo, o filho sai de casa e aquela pessoa fica ali sozinha, sem ter muito, digamos assim, muito apoio social, aquela pessoa, os filhos casaram e ela fica ali em casa. Então, você é um vizinho, você é um amigo, você é uma pessoa próxima, para poder também estar chamando essa pessoa para se incluir em eventos sociais, em estar participando de outros núcleos, de conversas, de saída, estar integrando essa pessoa, certo? Também ela é importante, porque isso também é digamos assim, um gatilho, né, para que a gente entre na depressão. Essas experiências de perdas, tanto de perdas de papéis sociais, como essa questão de atividade profissional. Às vezes você é um gerente, você é um diretor de uma determinada empresa, você sai desse papel, né, dessa situação aí social,
né? Às vezes você é um chefe de família, de repente deixa de ser um chefe de família por questões socioeconômicas enfim, né? A gente está tendo um aumento muito grande, né, de desemprego, né? Então, assim, são pessoas que estão saindo dos seus cargos, ou seja, elas eram chefes de família, ela estava organizando e de repente, de uma hora para outra, ela sai dessa condição. Então, ela sai abruptamente de uma condição que ela exercia, que dava prazer, que dava. E aí, ela pode estar ali também, né, desenvolvendo uma depressão por conta disso. Não é que vai acontecer, tá, gente? Não, eu estou falando assim de várias questões que elas podem estar ali sendo, tendo essa predisposição, essa, digamos assim, esse gatilho para esse acontecimento. Mas não estou dizendo que é uma linha de ação e reação. Aconteceu isso e vai gerar depressão. Não, não é isso, tá? É preciso que a gente observe essas situações, mas não necessariamente vai acontecer. E é como eu disse, o período de tristeza ela é normal. O que diferencia é o prolongar, né, dessas situações. Então, no caso, a pessoa que desenvolve a depressão, ela percebe que tem um problema, ela se vê, sim, que está diferente, que mudou. Em boa parte das situações, sim, né? A dificuldade, muitas vezes, é a aceitação, né? O que eu vejo. Você percebe, por exemplo, quando a depressão, ela tem uma questão, por exemplo, a partir das 2 horas da madrugada, você perdeu o sono, e isso acaba sendo recorrente todo dia. Você sabe que o seu sono está alterado. Às vezes você não. O que a pessoa às vezes não consegue é entender que isso fecha um quadro de depressão, né? Mas que tem alguma coisa que está acontecendo fora do padrão dela, tá, gente? Porque cada pessoa vai ter a apresentação dos sintomas de formas diferentes. Como eu disse, tem pessoas que, por exemplo, vão dormir demais. Então, por exemplo, acordava às 7 e conseguir desenvolver suas atividades diárias com excelência, mas de repente agora só consegue, acorda às 9 e ainda acorda cansada, ainda acorda com sono todos os dias, nesse mesmo processo, e vai desenvolver suas atividades e está ali sem ânimo, sem interesse. Então, esse prolongamento dessa sensação de desinteresse, né, de fadiga ao longo do dia, esse cansaço, a pessoa vai percebendo que tem alguma coisa diferente. O que muitas vezes ela não consegue é se dar o diagnóstico, né? Porque realmente isso é bem, bem complicado. Mas é como eu estou te falando, é importante que as pessoas ao lado também, as pessoas que convivem, seja que convivem no mesmo domicílio ou não, às vezes é um colega de trabalho, né? Com bastante respeito, né? Mas chegue para conversar também com aquela pessoa e apresente-se, olha, fulano, eu tenho observado que você tem sempre apresentado um estresse grande, ou mudança, assim, você tem ficado muito sensível frente a algumas situações, né? Não me parece que está tão prazeroso. Está acontecendo alguma questão? Conversar com essa pessoa, porque às vezes, gente, é uma situação pontual, específica. Aquela pessoa ali que está convivendo com você, de repente descobriu que um parente está com a doença, né? Está com câncer, com Alzheimer, e ela está preocupada. Então, por aquele período de preocupação, de estresse, por uma questão pontual, ela pode realmente ficar nessa situação. Mas se é algo que não tem uma resposta social ali para aquela situação, por exemplo, está tudo bem, né? Não aconteceu nenhuma alteração brusca na vida daquela pessoa e de repente ela começou a alterar esse sono, modificou esse humor constantemente, tá sempre. E aí é importante que aquela pessoa que também está ao lado diga, olha, será que não seria interessante você buscar ajuda, conversar com alguém que possa compreender melhor essa situação que você está apresentando aqui, para que a gente possa descobrir o que é que está acontecendo? Porque aí, como eu estou te falando, sabe, Willy, existe uma junção de fatores, né, para que a gente avalie se é uma depressão ou não, se é uma tristeza temporária, se existe algo pontual naquela vida da pessoa ou não, mas isso precisa ser avaliado, porque a depressão, ela precisa de tratamento.
né? A pessoa com depressão, ela não consegue sair da depressão sozinha, né? Então, ela precisa de ajuda nesse sentido. Então, muitas vezes essa ajuda pode estar chegando com essa pessoa que vai chegar até ela e vai mostrar pontos que às vezes ela está sentindo, né? Está sentindo que está sempre com sono ou que está mais agitada, está mais triste, mas não está entendendo, não está fazendo a junção de todos esses fatores que estão acontecendo na vida dela. E às vezes outra pessoa que está de fora, né, está só olhando a situação um pouquinho mais distante, ela consegue ter essa visualização daquele cenário de forma a elucidar melhor para o outro, né? Só, olha, naquele dia você não quis ir, hoje eu te chamei novamente para sair, você não está querendo. Eu tenho percebido que você tem mudado bastante o seu comportamento, tem se isolado mais, tem conversado menos, né? Então, trazer essas questões para a pessoa, não de forma a culpabilizá-la, não de forma a estar ali dando um diagnóstico sobre ela, mas fazer com que ela observe se ela está percebendo essas alterações, porque às vezes ela não está percebendo que está existindo essas alterações em sua vida, tá? Certo, então assim, além Outra das coisa pessoas que que... Oi, com certeza. Então, além da observação das pessoas que convivem com quem está passando pela depressão, tem uma outra coisa que as pessoas possam fazer? para o diagnóstico, ou você está falando para ajudá-la nesse processo já pós-diagnóstico? Para ajudar, assim, a pessoa já está com depressão, tem consciência disso, né? Porque se ela Ah, está chegar só e falar, talvez a pessoa não goste de estar escutando, recebendo crítica, né? Então, de alguma forma, outras pessoas podem ajudar e como? certo, ótimo. Pode sim, pode e devem ajudar, tá? Por exemplo, você está ali com aquela pessoa que está sem conseguir sair da cama, né? E aí você pode perguntar a ela, ó, eu posso estar fazendo alguma coisa para te ajudar nesse levantar, né? Como é que eu posso contribuir para que você consiga levantar da cama? Aí a pessoa também poder falar, né? De repente fazer uma ligação, de repente levar um café da manhã e vai trazendo, vai levar aquele café da manhã na cama e vai trazendo aquela pessoa, ou deixou o café da manhã, fez um café da manhã para ela, mas eu moro sozinha, não tenho ninguém, eu sou só a vizinha, né? De repente convidar aquela pessoa, né, para estar com você naquele momento, chamar aquela pessoa para desenvolver alguma atividade, por exemplo, com ela, para ir ao supermercado, perguntar, olha, eu estou indo ao supermercado, vamos comigo. Ah, mas eu não estou com muita vontade. Mas olha, não vai demorar tanto. Então, assim, muitas vezes a ajuda tá dizendo que tá sem som. Gente, tem mais alguém sem ouvir? Tem uma pessoa aqui, Josicleide. Tranquilo agora. Acho que é a questão da internet, Josicleide. Então, a gente pode ajudar essa pessoa, Willa, de diversas formas, tá? Não apontando para ela que, por exemplo, ela não está se ajudando, que ela não quer. Não, gente, isso está proibido, tá? Está na lista de que a gente não pode fazer. A lista do que pode fazer é apontar junto com as pessoas as possibilidades de, por exemplo, desenvolver uma atividade, convidar para uma caminhada, convidar para um café, né? Convidar para um passeio, convidar para ajudar, sei lá, na elaboração de uma festa. Ah, estou fazendo a festa, me ajuda. Ah, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Não, então vamos comigo fazer um orçamento. Não necessariamente precisa ser habilidades manuais, gente, né? Então a gente pode contribuir e ajudar de diversas maneiras. Aquela pessoa, por exemplo, é religiosa, vai à igreja e está sem disposição, passa na casa dela, né? Só, vou passar na sua casa para a gente ir. Mas, poxa vida, é no outro bairro, né? Mas, gente, a gente precisa também sair um pouco, ajudar sem agredir o momento. Isso, exatamente. Então, a gente precisa sair um pouco daquela situação também do nosso comodismo, né? Para a gente ajudar o outro, a gente também precisa sair da nossa situação, às vezes, de conforto, para poder contribuir naquela situação. Então,
poder tá também, né, convidando, trazendo essa pessoa para as atividades, né, de vidas diárias mesmo, levando para se apontando para ela, principalmente. Ficou sem som agora. Ah, É voltou. porque, é porque ligaram, aí eu tive que desligar aqui. Ah, tá. Então, outra coisa, principalmente apontar para essa pessoa as coisas positivas que ela faz, tá? A pessoa faz um bolo de milho delicioso, gente, elogia, né? Elogia aquele bolo de milho. A pessoa é uma excelente cabeleireira. Elogia aquela profissional, né? É uma médica exemplar, porque veja, gente, a depressão ela não escolhe profissão e pessoa, tá? Para estar surgindo. Então, ela pode surgir nas mais variadas pessoas. Então, de repente, poxa, mas fulano é psiquiatra, ele tem depressão. É como eu disse, depressão não é uma doença que a gente escolhe ter, tá? Então, trazer essa pessoa, mostrar essa pessoa as coisas positivas que ela faz, né? Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e ela fazendo um trabalho manual com linhas, né? Não vou estar falando muito para não identificar, mas eu não sei fazer absolutamente nada que preste. E era um trabalho belíssimo e ela estava realizando ali na minha frente, porque era uma forma que ela estava de se autorregular também diante daquele sofrimento que ela estava passando, né? Então, apontar. E aí, naquele momento, eu disse, veja, olha bem o que é que você está fazendo. Gente, não é. A pessoa não está querendo não ver, ela simplesmente realmente não está percebendo o quanto que ela tem de positivo, o quanto de habilidades que ela tem naquele momento e que ela pode estar ali e ela deve estar ali sendo reforçada pelas pessoas que estão ao seu redor, que estão ao seu lado, mostrando, né, para ela o quanto ela é uma excelente filha, o quanto ela é uma excelente amiga, o quanto ela é uma pessoa generosa. Todas as pessoas, gente, têm qualidades, todas as pessoas têm suas habilidades, né? Então, assim, não existe uma fórmula mágica que a gente diga, olha, vai ter que ser sempre dessa maneira. Não. A melhor maneira é você dar atenção e um olhar humano para o outro, para aquilo que ele faz, para aquilo que ele apresenta, tá? Então, dentro daquilo que ele tem de melhor, diante daquilo que ele tem no seu potencial, né, de desenvolvimento de melhor, e que muitas vezes ele para de fazer porque está sem ânimo. Então, estimular, né? Estimular essa pessoa, né? E estimular, a gente, não é cobrar. Não vai fazer, não, mas de repente, por exemplo, eu falei da questão de habilidade manual, entrega um novelo de linha, diz, olha, comprei para você, achei que essa cor fica interessante para você fazer esse trabalho. Então, poder estar contribuindo com essas pessoas, né, naquilo que ela faz bem, é muito importante, porque assim, os pensamentos negativos, tá? Uma das questões que mais se apresenta na depressão são esses pensamentos negativos, né? Esse negativismo constante, em estar pensando, se colocando para baixo o tempo inteiro. Então, não tenho amigos, ninguém é confiável, sabe? Nada naquela situação parece favorável. Então, também apontar, né? Olha, fulano, eu percebo que é sim uma pessoa confiável, eu percebo que tem sim um interesse por você, porque aí muitas vezes não é, volto a dizer, a depressão ela é uma doença crônica, gente. A pessoa não está escolhendo ter aqueles pensamentos negativos, eles simplesmente vêm. E a nossa forma de contribuir é apontando as questões positivas que existem, tá? Não é dizendo para de ter, mas assim, é difícil, de forma geral, a gente ouvir o sofrimento do outro, né? Tem a pessoa diz, vou ter que sair com pesar, pois eu sei que passar pelo processo, por isso entendo. Que pena que você vai ter que sair, mas obrigada por ter estado aqui. Oi? Com certeza. Você vê. Ah, Então, muito, assim, muito bom mesmo essas questões que você colocou, muito positivo, né, para ajudar, né, porque são pessoas próximas de ter uma afetividade, uma certa confiança, né, diferente de chegar isso. com querer conversar com a pessoa, né.
Apesar que também Exato. pode. Então, Fernanda, por que a pessoa com depressão ela demora a perceber que está passando, hoje demora a aceitar, a procurar ajuda? Porque pode acontecer também, não é? Isso. É, veja, o que eu observo, Will, é o seguinte: nenhuma doença, nenhum transtorno, ele é de fácil aceitação. Principalmente quando a gente vai para questões dos adoecimentos psíquicos. Não é fácil você aceitar, por exemplo, que você está ali tendo uma condição que independe do seu querer, que aqueles pensamentos independem dos seus desejos, das suas vontades e etc. E existe um preconceito social muito grande também, né, em relação a todo e qualquer adoecimento psíquico, né? Porque e isso acaba atrapalhando, né? Muitas vezes nessa aceitação. Então, o que eu vejo é que você não, por exemplo, a primeira coisa seria se informar, né? Se autoavaliar, para ter esse diagnóstico. Não ficar esperando, não sei não se eu tô, vou esperar melhorar dessa tristeza, vou esperar melhorar desse sono. Então, assim, não leva a lugar nenhum recolher-se e esperar, certo? Então, nesse caso, é preciso que a gente haja, gente, procure ajuda, tá? Porque é preciso se informar, ler sobre essa condição. Mas, como eu estou dizendo, é difícil, às vezes, você se auto-perceber nessa situação, porque esse seu negativismo, essas outras questões estão tão mais sobrepostas, que às vezes você não está conseguindo perceber. Mas sempre vai ter alguém também próximo que pode te ajudar. E você mesmo vai percebendo que tem algo em comum. Então, olhar com atenção para si mesmo, né? Observar. Se observar, eu mudei algo? Tem algo diferente comigo? Será que eu tô tendo os mesmos hábitos de sempre, né? Não se coloca com pressão, eu tenho que mudar isso, eu tenho que conseguir, aí você vai aumentando a ansiedade, mas é só eu querer, é só eu voltar para a igreja, é só eu ter mais fé. Então, assim, tem muito disso. Uma das questões que eu vejo que atrapalha, até recebi, eu acho importantíssima a fé, eu acho importantíssimo a gente acreditar, mas a gente tem que entender que tem certas coisas que a gente precisa separar um pouco. Então, a depressão, ela não é falta de fé, tá? Ela não é falta de acreditar em Deus. Ela não é uma fraqueza. E ela não acontece por uma busca pessoal. Você buscou ter a depressão. Não, não é. Então, assim, muitas pessoas acabam associando, tipo, falando que depressão tem cura. Gente, depressão é uma doença crônica. O que a gente consegue é retirar os sintomas. E aí você pode ficar sem sintomas pelo resto da vida, após o tratamento, ou pode reincidir. A gente sabe que quando você tem depressão uma vez, se você tiver uma, duas, na terceira vez ela acaba vindo mais forte. Então, esses sintomas ele tende a progredir quando ela é reincidente, tá? Então, eu acredito que essa questão às vezes, de colocar a depressão como a cura, você tem que se curar desse mal. Gente, a gente tem que tratar. Então, às vezes a gente acha que vai dar conta, né, daquela tristeza, a gente acha que vai dar conta sozinho, porque a gente é muito colocado a resolver os nossos próprios problemas sozinhos, sem buscar ajuda, sem buscar o outro para estar ali auxiliando a gente, né? A gente está vendo nesse momento, né, de tantas alterações sociais, de tantas mudanças, de tantas perdas abruptas, que agora a gente está voltando algumas coisas, mas mesmo assim, tivemos muitas alterações. A gente saía de casa, de repente parou, e agora voltou, e um medo constante. Isso tudo, muitas vezes, são predisposições para você desencadear também uma depressão. Então, a pessoa não tem por que quer, tá? Aquela depressão. Ela é algo que não se escolhe. Então, muitas vezes, é difícil você aceitar, porque você acha que você está com
está indo pouco à igreja, está acreditando pouco em Deus. E não é isso, tá, gente? Não é isso. Às vezes você acredita bastante em Deus, sim. Você pode até deixar de ir para a igreja, como eu estou dizendo, mas não é só ir à igreja. Às vezes você deixa de ir também na casa de um parente, você também deixa de ir ao shopping, você deixa de ir a outros lugares por conta da doença, tá? Então, é importante separar. A gente tem muito essa questão atrelada à depressão, à tristeza, uma tristeza passageira. Eu acho que isso confunde muito, né? A gente não encarar como uma doença, encarar como uma falta de acreditar em Deus, tá? Não é, gente. Então, é como eu disse, é porque as doenças psíquicas, elas têm certos preconceitos, né? Referente a ela, na qual as pessoas acham que vai sempre conseguir dar conta, que é sempre uma questão comportamental. Não, eu não fiz isso, eu não cuidei da minha saúde, eu não fiz aquilo e acabei adoecendo. Nem sempre. A gente, claro, a gente pode ficar mais atento, e aí a gente pode, vou até falar mais na frente, sobre algumas ações que a gente também pode fazer para que a gente possa tá se prevenindo, né, de adoecimentos psíquicos de forma gerais. Assim, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, seria possível evitar passar pela depressão, Fernanda? Seria possível evitar isso? É difícil, né? A gente evitar uma doença é difícil, mas assim, eu acho que a gente não tem como saber se a gente tem como evitar. Assim, entenda, a gente tem uma predisposição genética, por exemplo. Eu tenho pessoas na minha família com quadros de bipolaridade, de depressão. Meus dois avós tiveram depressão. Então, eu tenho, como tiveram diabetes também. Então, como tiveram problemas de coração. Então, eu tenho uma predisposição a ter diabetes, eu tenho uma predisposição a ter problemas cardíacos, eu tenho uma predisposição a ter um transtorno de humor, certo? Eu tenho uma predisposição. Fernanda, mas aí como é que tu vai impedir? Eu não tenho como impedir. O que eu tenho como fazer é adotar práticas na minha vida que eu possa fazer com que isso ou se apresente de uma forma mais leve ou que não chegue a se apresentar. Mas eu não tenho como garantir que isso não vai acontecer, tá? Então, por exemplo, uma das questões que eu acho bem importante, a gente não ter um único interesse. Por exemplo, pessoas que vive somente para a família e para o trabalho. Se você tirar essa família ou esse trabalho dessa pessoa, ela vai se desorganizar completamente. E aí, Fernanda, mas aí. Olha, eu estou falando, eu tenho família, eu tenho trabalho, são dois pilares que eu preservo e cultivo bastante. Mas, assim, o que eu estou falando é você ter outros espaços no qual você tenha prazer, gente. Você tem que ter prazer em outras questões. Lendo um livro, fazendo um trabalho manual, pintando, escrevendo, saindo com amigos, indo à igreja, fazendo ações sociais, enfim. Você tem que perceber quais são essas outras motivações que lhe levam a sentir prazer, satisfação, né? E fazer com que isso aconteça. Então, você não focar em uma única questão, não ser restrito a uma única questão na sua vida, porque isso acaba dificultando com que você tenha, por exemplo, uma pessoa idosa. Às vezes o prazer dela é somente cuidar das plantas. E aí, se ela tem uma osteoporose, um problema no joelho que impeça ela de estar se abaixando, às vezes acaba desenvolvendo uma tristeza profunda, porque ela não consegue ver outras alternativas, outras saídas, outras possibilidades. Então, adotar práticas na qual a gente consiga aumentar o nosso leque de coisas que nos dão prazer, que nos dão satisfação, que nos dão alegria, né? Que a gente faça aquilo com excelência, mas que aquilo traga uma motivação pessoal, não necessariamente financeira, tá, gente? O que eu tô falando é de satisfação pessoal, é você fazer algo para você, por você, desenvolver autocuidados com você. Fernanda, eu não sou uma pessoa vaidosa, eu não gosto de maquiagem. Ok, tudo bem. Mas de repente você se autocuidar fazendo outras coisas, fazendo uma caminhada, né? O autocuidado, ele pode ocorrer de diversas maneiras. Então, pensar em estar desenvolvendo práticas e ações em que você desenvolva o autocuidado por si,
né? Você expandir situações que lhe dão prazer, como eu falei, né? Não ficar só restrito ao automático, às obrigatoriedades da vida. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que organizar a vida pessoal, assim, assim. Então, você acaba entrando num nível tão automatizado que você deixa de se perceber. E quando a gente deixa de se perceber, é por isso que muitas vezes, Will, a gente não percebe também que está doente, porque a gente já está num nível tão automático de não ter tempo de se observar, de se ver, de olhar e parar e pensar mesmo. Mas eu gosto mesmo de fazer isso, eu quero mesmo fazer isso, é algo que me dá prazer. O quanto de prazer isso me traz e o quanto isso também me traz de prejuízo emocional. Então, nunca vai ter um 100%, tá? Nunca, gente. A vida da gente ela é feita de cotidiano e de situações que a gente vai estar sempre avaliando. Mas é importantíssimo que a gente avalie o quanto de satisfação e prazer a gente tem naquilo que a gente faz. Eu sou dentista porque minha mãe quis que eu fosse dentista, né? Então eu vou lá e assim, acabo aprendendo e gostando no automático, mas não é uma coisa que me realiza. É diferente de quando você, por exemplo, me fala um pouquinho, Ila, você gosta de ser dentista? É uma Eu coisa que amo. te motiva? Eu amo, eu queria ser dentista desde criança, né? Ele dizia que ia ser dentista. A doutora Sueli, que foi minha dentista há muito tempo, na minha infância até para adolescência, eu ia pro consultório dela, eu gostava do lugar, eu gostava do cheiro, eu gostava do sabor das coisas que ela estava na boca da pasta. Ficava ainda lá mexendo na bandeja com os instrumentais. Eu gostava de ser atendida. E assim, é apaixonante. Até na adolescência assistia uma série que passava na TV universitária, Viver Odontologia, né? Que foi porque vai passar umas semanas explicando o que é a profissão, né? Então eu fiquei vidrada naquilo, assisti toda semana, aí foi quando eu assisti por completo, não, eu tenho certeza, bati na tela, é isso que eu quero mesmo, né? E foi quando eu passei a caminhada para estudar no ensino médio, lutando, batalhando para passar no vestibular de odontologia, né? A primeira vez eu passei, foi triste você passar pela a perda, né, velho? Ter que reter no ano seguinte, levantar a cabeça, recomeçar. E graças a Deus, no ano seguinte, passei para a primeira entrada na federal. E aí foi maravilhoso, foi uma alegria imensa, né? A tristeza ano passado agora compensou tudo que eu passei, que agora foi embora. Eu consegui o que eu mais queria, né? Então é assim, é muito bom quando você se realiza, quando você é feliz com o que você faz, com o que você gosta, com o que você escolheu para a sua vida. Então isso é maravilhoso. As pessoas, todo mundo precisa descobrir alguma coisa que você gosta, que se realiza de uma forma, né? Porque quem se Exato. identifica e dá prazer que isso é você. Eu acho que ele tem condição de realizar, até para quem está passando pela depressão. Exatamente, mas é exatamente isso, Ila, porque veja, é, você tem certeza que quando você chega no final do dia, você está cansada, mas você chega e olha assim, puxa, eu consegui fazer aquela restauração, eu consegui fazer aquele, eu não sei não, tá, os nomes técnicos, mas enfim, eu consegui fazer aquele trabalho ali e deu um resultado. E aquilo ali lhe dá um reforço positivo. Apesar de trazer cansaço e você ter que ter outros momentos de prazer, que não seja só o trabalho, tá, gente? Então, o que eu perguntei aqui ao Willa, essa pausa é exatamente essa pausa que a gente precisa dar na nossa vida. Essa profissão que eu escolhi é o que eu quero? Foi o que eu sempre quis? Se Uhum. é o que eu quero, se é o que eu sempre quis, eu tô fazendo de forma a conseguir dar conta das minhas outras esferas, ou eu tô me sobrecarregando para além, mesmo eu gostando, amando aquela profissão. Por quê? Isso são maneiras que a gente tem de prevenir também o nosso adoecimento, a nossa saúde mental. A gente se auto-observar, se auto-perceber diante das nossas situações, né? O quanto de tempo eu estou desempenhando para essa atividade que eu gosto, mas o quanto de tempo eu estou deixando de ter nessas outras atividades que eu gosto. Está sendo muito divergente? Esse tempo, como é que eu estou conseguindo administrar? Né? Perceber que, por exemplo, me diz uma coisa, Willa, você me disse, não passei no primeiro vestibular. Nesse momento que você não passou, como foi que você se sentiu? Muito triste, né? Para mim,
Meu mundo caiu. Então, assim, que eu queria muito passar, então foi a tristeza de passar por aquilo, né? Então, no ano seguinte, recomeça a ter que vencer o desânimo, a tristeza e começar a acreditar, começar a recomeçar. Levou um tempo, né? Eu queria muito, então, você passar pela frustração foi ruim naquele momento, foi difícil. Mas a alegria de ter passado, chegar, só saiu dia 31 de dezembro, ou seja, aquela agonia, aquela ansiedade, esperando sair resultado, não sai aquele listão. Então, mas quando saiu, meu filho, aí apagou tudo, esqueci. Valeu você. Pois é, mas foi importante. Eu acredito que você deve ter tido apoio, né? Você deve ter, ter tido alguém que deve ter dito para você, Willa, eu sei que você é inteligente, eu sei que você não conseguiu dessa vez porque tinha uma concorrência ali alta, mas eu tenho certeza que na próxima que você tentar, você consegue. Teve ou não teve, Willa? Ele foi um condicionado especialmente da minha mãe. E no ano que eu fiz o cursinho, eu vivi diferente, porque nos intervalos das aulas eu jogava dominó com meus amigos, a gente saía para almoçar juntando uma brincadeira, uma palhaçada na hora do almoço ou do lanche. Então foi diferente, porque no terceiro ano é só virado no livro. Então eu chegava da aula de manhã, aula de tarde, estudava de noite, final de semana. Eu nunca estava no descanso, uma pausa, nunca fazia isso. Então eu estava muito cansada, muito estressada, irritada. Minha mãe que Perfeito. patadas que eu estava muito estressada. 2008, que eu não passei em 2007, 2008 foi um cursinho, o ano que eu passei. Então, assim, nos intervalos do cursinho, eu estava ali brincando, conversando, jogando. Então, isso ajudou a lidar melhor, né? Não ficar olhando tanto que eu não consegui. E tentei mais uma disposta para rir também, descontrair, não ficar lançando a pressão, pensando na prova, pensando em nota. E foi muito bom. Foi aí que ajudou também a passar, não ficar só olhando dado de novo, será que eu vou conseguir? E foi muito bom. E passei. Pois é, porque, veja, o estresse é uma das causas que podem causar depressão. Então, o que é que você fez? Numa situação. Porque quando você está estudando, você tem um foco, você acaba desenvolvendo uma certa tensão, tá? E aí, o que você fez? Nesses intervalos, você canalizou para outras atividades, por exemplo, o dominó, conversar assuntos aleatórios, rir de qualquer coisa que não fosse o conteúdo ali programático. Então, você dava um descanso para o seu cérebro, para que quando ele fosse ter aquele outro conteúdo, você conseguia absorver. E ali você nem aumentava o seu estresse e você conseguia absorver aquele conteúdo também sem aquela tensão tão forte. Então, muitas vezes, voltando àquela questão que você colocou, Fernanda, tem como a gente impedir de ter? Não, não tem como a gente impedir, mas tem como a gente adotar novas práticas. Tem como a gente procurar ter novas ações frente às nossas situações. Poxa, eu estou passando por uma situação muito estressora, perdi alguém, perdi meu emprego. Vamos procurar pessoas que a gente confia, que a gente gosta, vamos procurar desenvolver práticas que a gente sabe que a gente pode estar ali tendo um estresse menor, que a gente pode, inclusive, fazendo nada, né? O ócio, ele também é importante, tá, gente? A gente coloca. Uma vez eu estava eu tenho dificuldade para dormir durante o dia, eu sou uma pessoa muito acelerada. E aí eu gosto muito de ouvir algumas meditações guiadas, assim, durante o dia. É uma coisa que me ajuda. E eu consigo adormecer, tá? Durante o dia. E aí o meu marido dizendo, mas eu consigo só se eu tiver ouvido alguns conteúdos. Você fica ouvindo essas coisas que não tem conteúdo. Eu digo, vê, exatamente, e é esse o ponto. A gente precisa ouvir muitas vezes coisas que façam com que o nosso cérebro desacelere, que a gente não precise estar ali com conteúdo programado, que a gente simplesmente pense na gente, que a gente pare e sinta, né? Sinta o nosso corpo, sinta a nossa respiração. Né? Outro dia eu recebi um relato de uma colega dizendo, Fernanda, quando eu parei para fazer a respiração é que eu percebi que a minha mandíbula, eu estava pressionando, eu estava sentindo dores, porque quando eu fui fazer um exercício, né, de relaxamento, é que eu me dei conta. Então, da mesma forma, a gente não para se autoanalisar, para se autossentir, para se perceber. E aí, como é que a gente vai identificar nosso adoecimento se a gente não está parando para se auto-observar, para ver as nossas questões? Tá? Então, é importante que a gente tenha essas pausas, né? Até para coisas que são bem aleatórias, que não vai estar ali trazendo nenhum conteúdo informativo.
mas que a gente simplesmente está relaxando, né? Ah, poxa, eu peguei uma mandala ali para pintar, mas não vou vender. Não, mas aquilo ali não trouxe um prazer, não trouxe um relaxamento naquele momento, você desacelerou. Porque quando a gente desacelera, a gente traz outros conteúdos e a gente pode sair daquele foco, né? E conseguir relaxar mais. Com certeza. Dificuldades as pessoas que estão enfrentando a depressão, elas têm para sair desse problema. Não As entendi a dificuldades, pergunta. quais dificuldades que as pessoas que estão passando pela depressão, elas encontram para sair desse problema? Quais são as dificuldades? Porque entendendo o que acontece, eu vou saber atuar diretamente contra isso, né? Isso. Veja só, a depressão, ela é tratada com a psicoterapia e com a medicação, certo? Então, existe a questão do ajuste da medicação. Nem todas as pessoas, tá? Ah, mas olha, eu tomo esse antidepressivo. E primeiro existe uma linha vasta de antidepressivos. Então você precisa ver quais as medicações que no seu organismo está conseguindo fazer um efeito positivo. Porque, veja só, a depressão, quando ela é leve, ela pode até ser tratada com a psicoterapia e alterações comportamentais. Mas, na maior parte das vezes, quando você tem uma depressão de um nível moderado a grave, você não vai conseguir tratar ela sem a questão medicamentosa. Porque o seu cérebro, ele precisa estar fazendo neurotransmissões ali que ele não tá conseguindo dar conta. E você precisa entrar ali com a medicação para que isso aconteça. Então, assim, existe um preconceito muito grande com as medicações. E esse preconceito, eu vou ficar dependente. Gente, veja, você ali é diferente de um remédio, muitas vezes descalmante, que vai trazer uma dependência. Tem pessoas que vão precisar fazer uso contínuo de remédios antidepressivos. E eu sei que essa aceitação não é fácil, mas também não é fácil para as pessoas que precisam tomar insulina, não é fácil para ninguém que precise adotar uma medicação por tempo prolongado durante a vida. Mas a interrupção abrupta, muitas vezes, da medicação, ela traz uma nova crise, e essa nova crise ela acaba sendo mais forte. Então, a gente precisa ter ali esse cuidado com o tratamento continuado, para que a gente não venha a reincidir, porque muitas vezes estou melhor, aqueles sintomas já não estão mais aparecendo, então vou parar todo o tratamento. Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer uma nova crise. E nessa nova crise, ser mais forte. Então, fazer com que às vezes você vai retirar a medicação, mas que essa medicação seja com a orientação médica, que exige um desmame. Você não tira uma medicação abruptamente, você não toma um medicamento hoje, não, acho que eu não preciso mais desse medicamento para dormir, não vou mais tomar. Não, gente, tem que passar por uma avaliação médica, o médico tem que ver a quantidade que vai diminuir, né? Porque, primeiro, quando você toma a medicação, ela passa 3 semanas para que ela comece também a fazer esse efeito. Então, você não começa a tomar medicação hoje e amanhã vai estar melhor. Não, você tem que esperar um tempo para que aquela medicação haja no seu organismo. E esse tempo pode levar até umas 3 semanas. Então, assim, tem que ter essa paciência para esperar nesse início do tratamento e, ao decorrer do tratamento, verificar com os profissionais que estão te acompanhando se de fato você pode ficar sem o uso da medicação, mas muitas vezes você vai ter que continuar com a psicoterapia. Por quê? A depressão, ela existe essa retirada muitas vezes dos sintomas, mas como eu disse, ela é uma doença crônica, então ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa ter uma constante avaliação sobre ela, tá? Então, ter em si alguns manejos comportamentais, fazer algumas listas. Nesse ponto, você ter o uso profissional para estar traçando com você algumas formas de desenvolver uma autopercepção. Eita, estou percebendo que talvez eu possa ter uma crise. O que é que eu posso fazer para me anteceder e não chegar a desenvolver? E isso você faz durante o tratamento. Essa percepção você não consegue sozinho muitas vezes, certo? Claro, você faz há muitos anos e você já conseguiu adquirir essa experiência, essa habilidade, ok. Mas muitas vezes acontece da pessoa adquirir num determinado momento e
tá ali generalizando, achando que em todas as situações ela vai conseguir perceber. E aí muitas vezes acaba reincidindo, né, numa crise. Então, eu acho que isso tudo são práticas que a gente precisa desenvolver para ter uma remissão completa dos sintomas, tá? Para a remissão completa dos sintomas, a gente precisa fazer um tratamento de forma adequada, né? De forma científica, tá? Não é qualquer a gente não tem conhecimento, né, científico de uso de floral e etc. Pode trazer um relaxamento para você? Pode, mas cientificamente a gente não tem. Então, se a gente tem hoje uma medicação que a gente conhece, sei lá, a gente conhece o citalopram, a gente consegue alguns efeitos, por exemplo. Estou dando um exemplo qualquer, mas a gente cientificamente a gente sabe o resultado dele. Mas se eu não sei de outras substâncias, então, assim, evitar fazer uso de substâncias que não têm um reconhecimento científico, que não têm uma validação, né, científica sobre aquilo, tá? E procurar ter esse autoconhecimento constante, né? E procurar desenvolver práticas saudáveis, práticas na qual você possa estar tendo esse autocuidado, essa autopercepção sobre si, né, sobre o ambiente em que você se encontra, percebendo se você está com pessoas também ao seu lado que não sejam tóxicas, que eu acho que isso é bem importante, né? Às vezes você está num ambiente tão tóxico que você, às vezes, nem entraria numa fase depressiva e pode até desenvolver, né? Então, acho que isso tudo são fatores que é importante a gente observar. Muito importante, Fernanda, e muito bom tudo o que você trouxe, abordou sobre a campanha, sobre a depressão, para a gente, com certeza ela colaborou, ajudou muito a gente entender melhor sobre questões muito importantes, tanto para a pessoa assim, perceber, quando tem coisa diferente, quem está perto, como é que pode ajudar, o que a pessoa pode fazer para enfrentar tudo isso muito bom, e pena que passa tão rápido, né? Muito bom, Fernanda. Te agradeço muito pela sua colaboração nessa live, dessa campanha de Setembro Amarelo. E aí, realmente, prevenção do suicídio é uma coisa que a gente precisa realmente entender melhor. E agora que ela tem muitas coisas a esclarecer, ficou mais fácil agora para a gente perceber melhor as pessoas à nossa volta e para a gente ajudar, ter uma forma melhor de ajudar. Muitíssimo obrigada, Fernanda, pela sua disponibilidade, pelos conhecimentos que você trouxe. Eu espero que tenha ajudado muita gente também, muita gente teve que sair, quer trabalhar. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço a você, Willa, por esse olhar tão sensível e abrangente, né? Que você está sempre aí buscando temas relevantes para estar sendo debatidos aqui no seu Instagram, né? Então, agradeço imensamente essa oportunidade da gente estar dialogando, falando um pouquinho sobre a depressão, né? E eu gostaria de deixar um recado, né, para todas as pessoas que estão assistindo. Gente, a depressão, os sintomas da depressão, ele passa, tá? Essa angústia, essa dor forte no peito que você está sentindo, ela vai passar. Mas você precisa muitas vezes buscar um profissional para te ajudar. Você precisa de ajuda, mas ela passa, ela não é permanente. Ela não vai ficar nessa intensidade para sempre. Ela pode sair, ela pode ir embora. Então, busquem ajuda profissional, busquem alguém que você confie, e não fica com essa dor presa, achando que vai incomodar as pessoas, que vai ser um peso. Nós estamos aqui para viver em sociedade e contribuirmos uns com os outros. Então, se você necessita de ajuda, busque, peça, solicite, tá? Não fica com essa angústia presa para você, não, porque não existe perfeição. Nós não damos conta de tudo sozinho e tudo bem, não tem problema da gente não dar conta sozinho das coisas. Ah, Fernanda, mas eu não vou falar com fulano, que fulano não tem uma abertura para ouvir. Então, procura outra pessoa. Se não conseguir outra pessoa, procura um profissional nas universidades, né? Tem aí atendimento gratuito, né? Psicológico, tem alguns lugares que tem atendimento gratuito, tá? Tá com pensamento suicida, está achando que não vai dar conta, tem o número do CVV, né? Centro de Controle da Vida, né? Não é isso? Acho que é isso. Isso. Enfim, então, assim, busca ajuda, tá, gente? Não fica com essa angústia, porque isso passa,
Eu garanto a vocês que passa mesmo, e depois você vai olhar e diz, poxa, naquele momento eu achei que nunca ia sair dessa situação, e agora estou eu aqui, nesse novo momento da minha vida, tá? E é isso aí que a gente quer para vocês, que vocês entrem nesse novo momento e que possam olhar, né, como aí uma pessoa que diz, ó, já tive, né, passei por um processo de depressão, mas não está. Então, assim, as pessoas passam e saem também desse processo. Esses sintomas, eles vão embora. Tá? Os sintomas vão embora e é preciso que a gente fique com isso fixo, porque a gente pode fazer com que esses sintomas também vão embora, mas não sozinhos, né? Existe aí um tratamento a ser feito, tá? Então, muito obrigada. Um excelente final de semana para todo mundo. Aproveitem aí a sexta-feira, né, para trabalhar, para passear, enfim, para fazerem coisas que vocês possam se sentir bem, tá? Usando máscara se for sair. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada pela presença de vocês na live. Muito bom, fico muito feliz em contribuir e que mais pessoas possam assistir e também ter ajuda, né? E buscar ajuda. E a colaboração de vocês, profissionais. Tá certo? Tá certo. Tchau, tchau. Beijo. Bom final de semana. Obrigada. Até a próxima, gente. Bom final de semana para vocês. A gente vai se falando por aqui no Instagram. Tá bom? Tá joia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado. E a gente vai se falando. Vou deixar uma caixa de perguntas nos stories. Se tiver dúvida, pode colocar lá. Eu repasso para a Fernanda e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, gente. Bom final de semana.